Peraí, deixa eu ver qual que eu vou falar hoje. Nem eu sei. Encontro 82, 16 de junho de 2019. Esse é o estudo. Hoje terminaremos os apóstolos do Zodíaco. Vamos começar com o capítulo 10. Se eu falar onde estou, Pedro, agora é Pedro. É que ele sempre fala uma frase antes, né? E vos haveis de regozijar ao alcançardes a metas de vossa fé, a salvação das almas. Primeira epístola de Pedro 1:8-9. Pedro, o alicerce. É o 9º apóstolo e Da Vinci pintou. Detalhes interessantes. Pedro afasta um pouco Judas, se aproxima de João e parece que quer falar algo ao seu ouvido. Um dedo de Pedro aponta para Jesus e a outra mão segura uma faca. Essa imagem corresponde ao signo de Sagitário, que transmite conhecimento. Tem uma meta, mas também apresenta um lado selvagem. Pedro também traiu Jesus e negou 3 vezes, e por 3 vezes disse que o amava. Nesta hora, Pedro assumiu o comando da igreja. Foi o primeiro Papa. Tanto Judas como Pedro traíram Jesus, só que Judas traiu, se arrependeu, mas se desestruturou profundamente. Pedro não. Ele traiu, se arrependeu, mas acreditou que seria perdoado e não permitiu que o seu erro o desviasse de sua missão. É a fé. E a sua fé é justamente uma das características principais de Sagitário. Pedro foi o apóstolo que mais operou milagres e não cansava de fazer pregações. Assumiu o comando do grupo, fez um belo discurso para uma multidão no dia de Pentecostes e dirigiu a eleição de Matias para substituir Judas. Também orientou Marcos para escrever o Evangelho e várias epístolas. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Quando Pedro morreu por volta do ano de 67, toda a comunidade cristã ficou muito abalada. Os fiéis, quando voltaram do enterro, se reuniram e ouviram a mensagem da primeira epístola de São Pedro. Ela foi lida por um ancião chamado Lino, que depois foi escolhido como o primeiro sucessor de Pedro. O interessante é que em 29 de junho de 1941, o Papa Pio XII relembrou esse fato e leu esse mesmo trecho com transmissão através do rádio. E naquele ano, o Papa tentava consolar o povo que sofria muito depois da Segunda Guerra Mundial. 41, 29/6/1941. A Segunda Guerra terminou em 45, né? Já nós vamos falar um pouquinho mais dela também. 2 anos da Segunda Guerra. Foi durante a guerra. Durante a guerra. É. Sagitário, o caminho para a sabedoria. A energia de Sagitário nos projeta para o futuro e amplia nossa visão. É um estímulo para buscar novas experiências que pode aumentar a nossa sabedoria. O próximo símbolo representa isso. É uma flecha com um risco cruzando essa flecha. Essa flecha aponta para o alto e significa que todos nós necessitamos ter metas para cumprir, sonhos para alcançar. São os incentivos e as motivações que dão impulso para seguir em frente, com otimismo, de que tudo pode ser melhorado. É o que ocorre na natureza. Mesmo após a destruição de Escorpião, a natureza se mantém firme, pois sabe que um novo ciclo se aproxima cada vez melhor.
Por isso, Sagitário está relacionado com a fé, a filosofia e a religiosidade. Sagitário é fé, signo oposto de Gêmeos, que é raciocínio. Tanto Gêmeos como Sagitário buscam o conhecimento. Só que Gêmeos, o conhecimento superficial, é múltiplo e limitado a assuntos que ele tem contato. Ele se restringe às coisas mais próximas. Já em Sagitário, o conhecimento se aprofunda, se expande e tenta abranger também as coisas mais distantes. Por isso podemos dizer que o indivíduo, entre aspas, conhece através de Gêmeos, enquanto que através de Sagitários, ele, entre aspas, sabe. Tudo bem? Essa é legal. Essa sabedoria pode ser a nível físico, através de viagens, por exemplo, e pode ser a nível abstrato, através de crenças, filosofia e religião. O planeta é Júpiter, é o maior planeta do sistema solar. Na mitologia grega, corresponde a Zeus, que dominava o céu e, embora fosse superior, tinha muitas fraquezas, e isso tem tudo a ver com Sagitário. Sagitário é energia de expansão e de crescimento, e de elevação. Ela pode ficar exagerada e ocasionar excessos, vícios e dificuldades de estabelecer limites. Existe uma figura mitológica que representa Sagitário, é o centauro, metade homem, metade cavalo. A parte superior do centauro é um tronco humano que aponta uma flecha para o céu. Essa parte simboliza a natureza mais elevada, a atração para o bem, para a justiça, para a filosofia. A parte inferior do centauro é o cavalo, com as patas firmes no chão. O corpo desse cavalo representa a natureza instintiva animal, que pode se manifestar através de impulsos para a aventura e a imprudência. São as insatisfações que ocorrem quando se contenta com o que tem e deseja sempre mais. Ter ambição é bom, mas às vezes nos preocupamos tanto com o futuro que se esquecemos de aproveitar o presente e nem descobre os novos estímulos que estão aparecendo no nosso dia a dia. Tudo bem? Com certeza, os pensamentos positivos atraem forças benéficas, assim como um pouco mais fácil ter sucesso e ser feliz. É o universo conspirando ao nosso favor. Tudo bem? Tá. No romance, Giovanni, um amigo de quem começou a falar da Liga, o Fabiano, que é aquela pessoa lá que está falando desse texto, ele conhece um amigo chamado Fabiano, Giovanni. E esse Giovanni começou a falar de astrologia com ele. Ele leu a Bíblia, o Fabiano começou a ler a Bíblia, os Evangelhos e tudo que se encaixava. Tá? Aí ele foi numa missa, que ele não fazia muito, desde que ele se sentiu culpado pela morte daquela moça, Solange, ele nunca mais foi a uma missa. Aí ele começou a falar com esse Giovanni, que o estimulou a ir na missa. E ele comungou. E na hora que ele foi comungar, que fazia muito tempo que ele não comungava, ele se sentiu na última ceia, como se fosse a repartição do pão, com todas as pessoas lá presentes. Ele se sentiu muito bem e deu uma calma interna para ele. Aí ele já estava trabalhando na restauração. Ele já está trabalhando na restauração há muito tempo. Ele trabalhou na restauração 30 anos. Tá? Agora, no último capítulo, ele já vai terminar a restauração, tá bom? Capítulo 11. Em verdade vos digo, até passarem o céu e a terra, não passarão um jota ou um tio de lei, sem que tudo se cumpra. Mateus 5:1. André, filho de Jonas. André é o 10º apóstolo e ele foi pintado com destaque para as mãos, em posição de defesa e distanciamento,
mas que também impõe ordem. André está relacionado com o signo de Capricórnio, que tem muita responsabilidade, prudência e seriedade. André era irmão mais novo de Pedro e foi um dos primeiros a seguir Jesus. Foi André quem forneceu os 5 pães e os 2 peixes que Jesus retirou para alimentar, O milagre da multiplicação. realizou para alimentar todo o pessoal que ouvia o sermão. Esse episódio encontra paralelo com Capricórnio, que é um símbolo que busca vencer as dificuldades e tenta encontrar soluções para os problemas, mas sem afobação, sempre com cautela e perseverança. Capricórnio, o caminho para a maturidade. A energia de Capricórnio proporciona resistência para vencer os obstáculos do dia a dia e assumir os deveres com responsabilidade. É como a cabra que galga a montanha. Nós também precisamos nos preparar para superar as dificuldades do caminho, com persistência, até atingir o alvo. Sagitário fornece a fé para se alcançar metas distantes. Mas se não fosse a persistência capricorniana, provavelmente desistiríamos antes de alcançar o objetivo. Capricórnio é muito diferente de Sagitário, que se relaciona com a fé, a sorte, o sucesso, com a proteção e o otimismo. Capricórnio consegue ter sucesso, mas só depois de superar as limitações. O êxito para Capricórnio é obtido através do esforço próprio. E como faz isso? Com disciplina, obediência às regras, seriedade e muito trabalho. Capricórnio precisa ter cuidado para não se tornar muito rígido, muito austero, nem se preocupar só com o trabalho. Ele pode negligenciar os outros setores da vida que também são importantes para o desenvolvimento da pessoa como um todo. O equilíbrio se faz através de seu signo oposto, que é Câncer. Só um signo sensível pode suavizar a dureza de Capricórnio, formando um ângulo de 180 graus. Capricórnio é rígido e tende ao isolamento. Câncer é sensível, está ligado à família. Mas os 2 signos se completam. Por exemplo, a frieza de Capricórnio pode ser aliviada pela afetuosidade de Câncer. Por outro lado, os limites capricornianos são fundamentais para as emoções de Câncer, ou seja, dramáticas demais. Tudo bem? Uhum. Câncer faz um drama, tá? O Capricórnio fala menos. Se Capricórnio é sério na natureza, ele corresponde ao inverno, lá no hemisfério norte. É a resistência para sobreviver ao frio. O símbolo é como se fosse um N com uma curvinha, tá? É estranho à primeira vista. Esse desenho é meio estilizado, mas representa os chifres de uma cabra. É a ambição, mas com prudência. Prefere os caminhos seguros, mesmo que sejam difíceis. É também a configuração do salto de uma cachoeira. O recolhimento. É aí que entra o planeta que rege Capricórnio, que é Saturno, planeta dos anéis. É o último planeta visível a olho nu e possui 4 anéis e 10 satélites. Era o planeta mais lento que se conhecia na antiguidade e leva mais ou menos 29 anos para completar o zodíaco e retornar no seu signo original. Na astrologia, é um planeta muito severo. Enquanto Júpiter é considerado um planeta benéfico, que protege e dá sorte, Saturno é considerado maléfico, o planeta do karma. A energia saturniana é muito exigente e implacável, cobra muito, mas não é castigo.
ela só cumpre a lei dos homens e que é preciso respeitar os compromissos e realizar os deveres. Tá? Típico japonês. Tá? Com responsabilidade e disciplina, e também cumpre a lei universal do karma, em que podemos corrigir erros e resgatar dívidas passadas. Temos influência de todos os signos e de todos os planetas, e isso serve para todos. Cada indivíduo terá os signos em determinada posição celeste, e essa soma dessas influências que faz cada pessoa um ser único e especial, com as suas qualidades e defeitos. Saturno vem depois de Júpiter. A energia de Júpiter é expansiva e cresce sem parar. Uma hora iria explodir. Essa é a importância de Saturno, que breca um pouco essa expansão. Saturno ajuda nosso fortalecimento e conquistar as coisas por mérito. É como se tivéssemos que provar que merecemos um prêmio e o sucesso, quando é por merecimento. Geralmente é mais duradouro e resistente ao tempo. Na mitologia, Saturno se associa ao deus do tempo, Cronos. Se o karma é tão severo, como se faz para aliviá-lo? O primeiro passo é cada indivíduo estar consciente de que é responsável por suas ações e tudo traz consequências. Pequenos atos podem ter grandes consequências. O que faz no presente, com certeza, vai interferir no futuro. Essa é a rigidez do signo, tá? E no contexto lá no romance, um amigo lembra Fabiano que Da Vinci fez um quadro com o quadro da Última Ceia. Então ele lembra que como que Da Vinci fez cada coisa. É que nós já estamos chegando no final, então já começou a fazer um pequeno resumo. Como Da Vinci viu o rosto de cada pessoa, como ele achou, porque uns têm cabelo um pouquinho mais curto, mas assim, tem barbas e outro não, tá? A maioria Foi tem uma... barba, né? Oi? A maioria tem barba. Tem. É, porque antigamente, para você ser homem, adulto, você teria que ter barba. É por causa dos judeus, né? Eles têm a 9 com barba. religião. 9 contando Cristo. Sim. Tá? Tudo bem? Vamos para o penúltimo? Capítulo 12. Tudo. Tiago. Pai, Não, tudo bem, depois eu falo. Pai justo, se o mundo não te conheceu, eu te conheci, e dei-lhes a conhecer o teu nome, e o farei conhecer, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. João 17, 25, 26. Que capítulo é esse? 12. E o Bartolomeu? É o O último. último. Agora é Tiago Peixes. Maior. Tiago Agora Maior. é Tiago Maior. Agora é Aquário. Pula aquário não. Ó, O Tiago do Paulo Estevam era o Tiago. Qual Tiago? Maior ou menor? O de Paulo Estevam era o menor. Era o Tiago, filho Acho que sim. Eu até esqueci o nome do pai dele. Tudo né? bem. Ah, Tá aí Tá, anotado. nós mas procuramos, nós tem aí. procuramos. toca pra frente. Você falou isso. Falei, né? era o Tiago Paulo Estevam era o menor. Então vamos lá. Tiago Maior, filho do trovão. Tiago Maior é o 11º apóstolo na última ceia. A mão direita de Tiago se apoia em André e o braço se estende, fazendo com que a mão esquerda toque o ombro de Pedro. Isso é uma analogia com o impulso do signo de Aquário para ir além do tradicional, procurando o progresso e o companheirismo. Ele divulgou os ensinamentos cristãos, principalmente na Espanha, e foi o primeiro a morrer, decapitado em Jerusalém. Mas depois sua ossada foi transferida para Compostela, que hoje é um dos maiores centros de peregrinação religiosa.
caminho de Santiago. Não é São Tiago. É Santa. Santiago. É Santiago. Não é São Tiago, como se fosse um Também não é santo, nome Santiago, é San- quer dizer, Santo e Não, Tiago. não é, não tem nada a ver. Não, Era é o nome da cidade lá. É Santiago. Santiago, como Isso, é Santiago tudo do Chile. Isso, exatamente. Assim como Judas Tadeu, por um tempo, foi Só continua. Assim como Judas Tadeu, por um tempo foi ignorado pelos católicos, porque se confundia com Judas Iscariotes. E João Evangelista? A festa junina de São João não é em homenagem a ele, como muita gente pensa. É para João Batista, o primo de Jesus, que batizava as pessoas. Tiago Maior era irmão de João, o apóstolo. Os três acompanharam Jesus na ressuscitação, da filha de Jairo, na transfiguração, e também na agonia do Jardim das Oliveiras. Esses três apóstolos não estão imediatamente um ao lado do outro na última ceia, mas Da Vinci conseguiu uni-los. A mão de Tiago toca o ombro de Pedro, e Pedro se aproxima de João para falar com ele. Resumindo, eu lembrei o nome do. É o Tiago Menor, que é o Tiago de Alfeu, que era do Paulo Estevão. Ah, é verdade. É. Tiago de Alfeu. Esse era o Tiago, irmão de João. Tudo bem? Então vamos lá. Aquário, caminho para o futuro. A energia de Aquário rompe barreiras e cria ideias originais. Se Capricórnio impõe regras, Aquário tenta se livrar dos condicionamentos rígidos para acelerar a sua evolução. Só que um é importante para o outro. Se não existisse Aquário, ficaríamos estagnados na rotina e nos deveres de Capricórnio. Por outro lado, se não houvesse as rédeas de Capricórnio, estaríamos no caminho da libertinagem e anarquia. Aquário deseja o progresso não só para si mesmo, mas para a sociedade como um todo. Estamos saindo da era de Peixes e entrando na era de Aquário. Acontece que as eras são em sequência contrária do que aparece no zodíaco. A era de Áries corresponde ao Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. A era de Peixes veio em seguida e foi marcada basicamente pelo cristianismo, como o Novo Testamento do perdão Peixes. e do amor a Deus. Isso. Depois é que virá a era de Aquário, que vai trazer mais fraternidade e valorização e naturalismo. Então, Áries é antes de Cristo. Isso. Sim. A lei mosaica. Isso, a lei mosaica. Putz, eu tentei tanto lembrar lá em casa, eu não consegui. Obrigado, você tirou aqui. Peixes já é o cristianismo. Isto. Por isso que é tudo na era de depois do Velho Testamento, é tudo com peixe, né? Jesus, tudo tem Você vê peixe, até né? nos carros tem o símbolo do peixe e tal. Tá? O pessoal às vezes nem sabe bem o E que aí é a isso. transição, né? De Peixes Isso. para Aquário. Tá? Que vai ser a expansão, né? Que é o nosso comentário, que quando houver aquela evolução, tudo vai mudar. Tudo né? vai mudar, tudo vai se transformar. Que é os últimos tempos, segundo a profecia no Atos dos Apóstolos. Foi o tema do Evangelho. É o signo oposto a Leão. Enquanto Leão se volta para o prestígio pessoal, Aquário visa o progresso coletivo. Aquário tem um grande sentido de fraternidade. A sua missão é encontrar novos rumos para que o futuro seja cada vez melhor e melhor para todos. Nem sempre isso é muito fácil. Para Aquário não existe tranquilidade. Quem rege Aquário é Urano. Ele foi descoberto em 1781 e já começou surpreendendo as pessoas, por se acreditava que Saturno era o último planeta do sistema solar.
Júpiter é expansão e crescimento. Saturno é a limitação que impede que tudo se expanda com exagero. Só que tem situações em que as coisas ficam paradas, estagnadas. Aí surge a influência de Urano, provocando mudanças. Urano sacode. Sua energia é igual a um furacão, que chega sem dar aviso e altera as coisas, assim de repente. São os imprevistos que nos forçam a modificar nossos pontos de vista. São os acontecimentos inesperados que nos obrigam a reavaliar a nossa vida e temos novos rumos. Sem eles, a evolução seria muito lenta. Por isso é que se diz que toda crise deveria ser encarada como uma oportunidade e não como algo negativo. E o próprio símbolo de Aquário, que parece como duas ondinhas, uma em cima da outra, reforça essa ideia. Os dois riscos podem representar a turbulência das águas, com suas mudanças e inquietações, e também pode ser o desenho do relâmpago. Simbolizam os clarões intuitivos e as invenções, as descobertas de novas saídas para as crises. Tudo bem? Libra é o amor pelo outro, Aquário por toda a humanidade. Libra procura um par, enquanto Aquário desenvolve o amor impessoal. Aquário ensina todos nós, Aquário ensina que todos nós somos necessários para a evolução global. Cada um com seu papel, cada um com a sua missão. O que acontece com uma pessoa de alguma maneira afeta a humanidade como um todo. É o amor pleno? Amor pleno. No romance, Fabiano é chamado de volta para a Itália. Em 1999, começou a nova moeda da União Europeia, o euro. Em 2001, veio o bug dos computadores. Já veio o medo do bug, né? O bug não aconteceu. O medo do que poderia acontecer, né? Aí as pessoas se animaram com a virada da nova década. Em 1999, em julho, completou-se a restauração da última ceia após 21 anos. Fabiano foi antes, lembra? Ele foi fugido para lá, tá bom? Agora eu gostaria de ler uma nota da autora que é importante para começar as nossas conclusões. A partir de 27 de outubro de 2007, uma versão fotográfica da última ceia pode ser vista em alta definição na internet, com qualidade de 6 bilhões de pixels. Foi registrada que nos primeiros 5 dias o site recebeu cerca de 3 milhões de visitantes. Eu tenho o site, é www.definizione.com. Item 2. As visitas ao convênio dominicano podem ser agendadas pelo site, que também tem aqui, é na Itália, tá? Terceiro, o bug do ano 2000. Eu acho que isso nem é tão necessário assim. Não, o bug significa a era lógica da competição do determinado software. Não, sim, mas acho que eu não sei se isso é relevante, porque acho que não, era só para o pessoal entender que aquilo lá, porque chegou uma época que o próprio pessoal que estava restaurando, quando viu o quão lindo ficou a obra e tudo, eles queriam tirar a parede e transportar a obra para que mais pessoas vejam. Por quê? Porque a obra só pode ser visitada hoje em dia com autorização e com limite de pessoas, porque a igreja é muito pequena e é muito limitada pelas pessoas. Então o que eles fizeram? Eles foram lá, fotografaram com
com a mais alta tecnologia que se podia ter, para muito mais pessoas verem a obra. É por isso que é importante. Está onde agora? Na Capela Sistina, não? Não, a obra continua no mesmo lugar. Capela Não dá pra tirar. Dominicana lá. Na capela. Mas fala em que lugar? Fala, volta pra... Eu não lembro. Da nota. Convento Dominicano. Convento Dominicano, que foi falada lá no primeiro... Cenacolo Vinciano. Isso. Que fica em que cidade? Piazza Santa Maria delle Grazie, Milão. Milão. É Milão. Tá? Logo no começo nós vimos. Logo no começo nós vimos. Só que tem que ser agendada com antecedência, porque tem períodos lá que você agenda agora para poder visitar daqui a 6 meses. Tá? Porque a ideia era tirar aquela parede, mas não tem como tirar uma parede inteira e transportar. Realmente. Fica registrado, você está em Milão. Milão. Tudo bem? Vamos lá? Último. Capítulo 13. E, voltando para os discípulos, lhes disse: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós verdes. Lucas 10, 23. Bartolomeu é o 12º apóstolo. Ele fica na cabeceira da mesa, de pé, e tem toda uma visão ampla de tudo. Isso representa a sensibilidade psíquica e intuitiva do signo de Peixes. No corpo humano, Peixes rege os pés, e Da Vinci destacou os pés de Bartolomeu, fazendo com que ele ficasse iluminados. Ele se encontra na lista inicial dos apóstolos, mas o seu nome, Natanael, é o que aparece como membro do grupo que conversou com Jesus depois da ressurreição. Por isso, Bartolomeu e Natanael são identificados como sendo a mesma pessoa. Peixes, caminho para a transcendência. Peixes favorece a espiritualidade. Ele é muito intuitivo, capaz de enxergar as coisas além da matéria. Na natureza, é a transição em que um ciclo se completa, mas outro vem em seguida. É um símbolo meio complicado. É como se fosse entre parentes ao contrário, virado um para o outro com um risco no meio. Essas linhas representam a mudança do fluxo da água. O que está à direita vai para a esquerda e o que está à esquerda vai para a direita. Pode ser também 2 peixes nadando em direções opostas, o côncavo e o convexo. É a confusão quanto aos nossos desejos, ou sabermos o que queremos ou desejamos uma coisa, mas tem medo de consegui-las. A energia de Peixes muitas vezes quer ir além, transcender, só que ao mesmo tempo existe o perigo de que tudo o que nós conhecemos se acabe. E aí vem o medo. E é um pouco diferente do medo de Touro, que tem medo de perder as coisas materiais. Em Peixes existe o medo de acabarmos, se desintegrarmos. O planeta... É um signo de ambivalência, né? Sim, por isso Medo de... Ele, o touro de perder coisas. E o peixes de perder, ele tem medo de perder a consciência, ele tem medo de perder ele mesmo, ele tem medo de perder o outro. E, por exemplo, se quebrar uma dúzia de copos, ele fala, tudo bem, compra o outro. Agora, se eu perder um amigo, eu não posso simplesmente substituir aquele amigo. Tá? O planeta que rege Peixes é Netuno. O símbolo é um tridente. É como se fosse uma antena. Capta as vibrações das pessoas e estabelece uma ponte entre os homens e as esferas superiores. O lado positivo é que é ótimo para meditações e para inspirações artísticas. Pode até desenvolver a premonição e a mediunidade.
Peixes é muito sensível e idealista, e por isso pode ser difícil encarar o mundo real. Sente-se desajustado e geralmente se decepciona porque acredita que as coisas seriam melhores do que realmente são. E aí pode se refugiar nas fantasias e criar realidades paralelas. Nesse caso, é mais fácil ignorar o problema do que enfrentá-lo e tentar solucioná-lo. Geralmente, se identifica com o sofrimento dos outros e por isso tenta aliviá-lo. É capaz de se sacrificar pelas pessoas ou por um ideal. Tanto peixes quanto aquário são bastante filantrópicos. Só o que motiva aquário é difundir os direitos e a igualdade entre as pessoas. Já em peixes, tenta a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender, capaz de perdoar. Mas ele próprio tem um sentimento de culpa quando não consegue ajudar as pessoas, como se tudo dependesse de sua interferência. A energia de peixes pode se equilibrar através da meditação e se utilizando do signo oposto, que é Virgem. Os dois são ótimos para prestar serviço, necessitam ser úteis. Só que a energia de Virgem é a análise, enquanto a de Peixes é a intuição. Os dois se completam. Peixes ajusta e ameniza as tendências críticas de Virgem. Por outro lado, Virgem trabalha para que os sonhos de Peixes se realizem. Netuno é o deus dos mares. Peixes ensina que a vida é como um rio e que a felicidade corre quando seguimos o fluxo natural dos acontecimentos e quando estamos antenados, entre aspas, para ouvir a nossa voz interior. A melhor maneira de conseguir isso é justamente através do relaxamento e da meditação. Nesse capítulo, Rodrigo é o tio de Regina. Ele recebe o presbiterado, tá? Ele se torna padre. E por isso, Regina é a primeira vez que sai de casa grávida, prestes a ter o nenê, mas ela faz questão de ir na missa que ele vai ser considerado padre. Só que chega numa parte lá da missa, ela tem as dores do parto, tem as contrações, a bolsa se rompe e nasce uma menina que chama Anitta. E ela nasce dentro da sacristia. Que legal. Tá? E é esse Rodrigo, inclusive, que vai fazer dar a primeira bênção na menininha. Bom, o epílogo, né, que é o final. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nisso, Fabiano, quando vê a Nenê, a primeira coisa que ele faz é o mapa da menina. E a menina é de Leão. E ela tem as mesmas posições no mapa que Solange, que foi a moça que ele achou que se suicidou por causa dele. E ele pensa na reencarnação. Tá? Tem 2, 3 páginas, ele só fica louco cobrando, eu não tinha necessidade aqui, tá? A Regina está muito contente com a menina, aceita a menina. E Fabiano volta para a Itália de novo. Tá? Achei muito lindo o livro. Obrigado pela oportunidade de passar para frente. E ele revelou muitas coisas que eu sinceramente não sabia, mesmo da história. E algumas coisas eu consegui juntar e trazer e analisar. Obrigado pela oportunidade. Bem bacana, e eu vou completar essa parte, essa foto, eu vou completar com vários detalhes, tudo. Eu vou fazer um pouquinho mais para frente só. Estou devendo isso, mas eu faço. Muito obrigado para todo mundo, tá? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Foi ótimo.